Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Janes e nesta aula nós iremos estudar razão e proporção. Vamos lá? Começando então por razão. Razão de dois números é o quociente do primeiro pelo segundo, ou seja, o resultado da divisão do primeiro pelo segundo. Então, por exemplo, a razão de 5 para 10 vai ser 5 para 10. Olha, escrito na forma de fração. Que é igual a quanto? Bom, se eu pegar a fração ou razão 5 para 10, eu posso simplificá-la. Olha, vou pegar aqui, ó, 5 para 10. Ambos os números estão na tabuada do 5. Então, eu vou dividir os dois números por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, a razão de 5 para 10 é 5 décimos, que é igual a 1 para 2. Tá? É assim que a gente fala. O de cima está para de baixo, tá? Já a razão de 10 para 5, se eu invertesse isso daí, né, esses valores, ia ser o quê? 10 para 5. Que é igual a quanto? Bom, o 10 é múltiplo de 5, então eu posso dividir o número de cima pelo número de baixo, tá? 10 dividido por 5 é igual a 2. Isso daqui, esse negócio de razão, a gente vê muito em frasco de suco concentrado ou produto de limpeza que precisa ser diluído, né? Por exemplo, o suco concentrado. Tá lá, dilua 2 partes deste suco para 4 partes de água. Então, 2 para 4, tá? Então, isso é razão, ok? Então, razão nada mais é que uma fração, beleza? Só que é o resultado dessa fração, porque é o quociente. Então, é de um número para o outro. E o que é a proporção? Chama-se proporção a igualdade entre duas razões. Então, vamos supor, você tem lá o suco, né? Aquele suco concentrado, que está escrito lá, use 4 partes de suco para cada 5 partes de água. E você quer duplicar isso daí porque você acha que 5 copos da água vai ser muito pouco para você. Você vai usar 4 copos de suco para 5 copos de água, tá? Então, você quer mais suco. Então, você vai dobrar essa receita. Ao invés de usar 5 partes, você vai usar 10 partes. Quantas partes de suco você vai ter que usar? Então, nós vamos aprender a calcular isso daqui. Isso aqui chama-se proporção, tá bom? Então, por exemplo, 3 está para 4, assim como 6 está para 8, é uma proporção. Essa proporção é indicada também como 3 dividido por 4 e igual a 6 dividido por 8, tá? Isso aqui, na verdade, eu estou falando dividido, mas a gente fala está para, tá? Então, 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Os termos de uma proporção recebem nomes especiais. Nessa proporção, 3 está para 4, assim como 6 está para 8, esses números que começam e terminam a proporção, ou seja, o 3 e o 8, são chamados de extremos. Olha, se você for ver aqui, ó, eles estão na ponta, tá? Então, eles são os extremos da minha proporção. E o que tá aqui, ó, entre os extremos, são os meios, tá? Então, esses aqui são os meios, beleza? O primeiro e o quarto termos chamam os extremos e o segundo e o terceiro chamam-se meios, eu já falei. Então, a gente tem aqui, ó, extremos e meios. Propriedade fundamental das proporções. Facinho. O produto dos extremos sempre tem que ser igual ao produto dos meios para que sejam proporções. Então, aqui, ó, 2 vezes 10 é 20. 5 vezes 4 também é 20. Então, 2 está para 5 é igual a 4 está para 10. Aqui, se eu multiplicar aqui, ó,
2 vezes 6 é 12. 4 vezes 3 também é 12. Deu igual? Deu. Então, isso daqui tudo, esse conjunto todo, é uma proporção. Se não der igual, não é proporção. Então, por exemplo, 1 está para 5, assim como 3 está para 10. 1 vezes 10 é 10. 5 vezes 3 é 15. Isso não é uma proporção, tá? Por quê? Porque o produto dos extremos não é igual ao produto dos meios, tá? Então, aqui não é proporção. Ok? Cálculo do termo desconhecido numa proporção. Então, aqui chegamos aonde nós queríamos. Podemos descobrir o valor de um termo desconhecido numa proporção aplicando a propriedade fundamental. Então, vou ensinar de duas formas, tá? Então, primeiro pela propriedade fundamental e depois pelo método Jones de ensino. Ok? Então, vamos lá. X está para 8, assim como 15 está para 24. Uma dica. Se essa razão der para simplificar, nós iremos simplificá-la para ficar mais fácil o cálculo, tá bom? 15 e 24 estão numa mesma tabuada? Sim. Tabuada de quem? Do 3. Então, ó, vou dividir os dois por 3. Então, o x está para 8, eu vou copiar. 3 vezes quanto dá 15? 3 vezes 5. 3 vezes quanto dá 24? 3 vezes 8. Ó, o número de baixo já ficou igual. Então, o número de cima tem que ser igual também. Então, x é igual a 5. Acabou a minha conta. Ah, professor, e se eu não tivesse simplificado? Se eu não lembrasse de simplificar, então o que você ia fazer? X está para 8, assim como 15 está para 24. Você vai multiplicar isso em cruz, começando por onde tem o x. 24 vezes x é igual a 8 vezes 15. 24 vezes x é 24x. 8 vezes 15, eu vou fazer a conta aqui, ó. 15 vezes 8. 5 vezes 8, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Fica 120. O 24 está multiplicando o x, ele tem que sair daqui. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Ele só sai daqui fazendo a divisão por ele mesmo. Só que eu tenho que dividir o outro lado também. 24 dividido por 24 é 1x. 120 dividido por 24 é igual a 5. Então, mesmo valor. O método Jones de ensino já vai pelas frações equivalentes, tá? Então, x está para 8, assim como 15 está para 24. 8 vezes quanto dá 24? 8 vezes 3. Bom, se eu multipliquei por 3 embaixo, eu vou ter que multiplicar por 3 em cima. Quanto vezes 3 dá 15? 5. 5 vezes 3 é 15, então x vale 5. Acabou o exercício. Então, você tem, nesse exemplo, 3 jeitos de fazer, tá? Pela simplificação, e aí você já achou, nem sempre dá para fazer isso aqui não, tá? Às vezes você chega aqui na simplificação e cai num negócio desse que tem que multiplicar em cruz. E pelas frações equivalentes, que eu acho muito mais fácil de fazer, tá? Exemplo 2. Calcular o valor de x na proporção x menos 3 está para 4, assim como x está para 5. Então, aqui não tenho como simplificar absolutamente nada. Eu vou fazer do jeito que tá. Já vou fazer aqui, ó. Bom, por onde eu começo?
Eu vou começar pelo número que está, pelo número maior que multiplica o x, no caso é o 5. Então, vai ficar 5 vezes x menos 3, e esse x menos 3 vai dentro de parênteses, igual a 4 vezes x. Aí, se você tem dificuldade em equação do primeiro grau, eu sugiro que você assista ao meu vídeo sobre equação do primeiro grau, tá? Para você relembrar. Aqui eu vou multiplicar 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 3, menos 15, é igual a 4x. Nesse primeiro membro aqui, eu só posso ter letra. Então, esse carinha aqui está errado, né? Ele está no lado errado. Então, eu vou fazer o quê? Vou tirar ele daqui. Eu só posso tirar esse cara daqui fazendo a operação inversa dele. Ele é menos, a inversa é mais. Só que se eu mexer do lado de cá da minha equação, eu vou ter que mexer do lado de lá também, tá? Então, esse mais 15 eu vou ter que copiar aqui. Tem gente que fala, ah, passa para o outro lado. Eu não gosto de falar assim, porque senão a pessoa erra, tá? Erra sinal, não gosto. E desse lado aqui, eu só posso ter número. Então, esse cara aqui tá errado, ó, tá no lugar errado. Então, ele é positivo. Eu só arranco ele daqui fazendo uma operação inversa. Se ele está adicionando aqui, ele vai ter que ser subtraído. Só que eu tenho que colocar essa subtração do lado de lá. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Pronto, isso aqui, tchau. 5 menos 4 é igual a 1. E ficou 15 aqui. Acabou o exercício. X igual a 15. Ok? Então, parecia um bicho de 7 cabeças, mas não é não, tá? Esse não tem método Jones de ensino, tem que ser pela equação do primeiro grau mesmo, tá? Aí, para quem é meu aluno, vai ter alguns exercícios aqui para fazer, tá bom? E eu espero que vocês façam e tirem as dúvidas em sala de aula. Fiquem bem e até a próxima aula, tá, gente? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Beijo grande, fica com Deus.